Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema O Poder da Ressurreição. Quero ler com os irmãos um texto que está em Colossenses, no capítulo 3, os versículos 1 e 2. Está escrito assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Amados, Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou, e através da sua ressurreição, o Senhor conquistou para nós benefícios extraordinários. E nós precisamos conhecer esses benefícios e crer que por meio da ressurreição de Cristo Jesus, nós temos acesso a tudo isso. E muitas vezes nós, por não conhecermos, outras vezes até conhecemos, mas não cremos, não confiamos que isso é real, que isso é verdadeiro, nós deixamos de viver a plenitude da vida que o Senhor conquistou para nós. Veja que esse texto aqui nos diz: já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Veja que não diz já que vocês um dia ressuscitarão. Não fala assim. E por que não fala assim? Porque quando Jesus Cristo ele ressuscitou, ele conquistou uma nova vida para nós. É a vida da regeneração, é o novo nascimento. E essa nova vida é o nosso espírito regenerado e justificado por Cristo Jesus. Tem um texto lá em Romanos, no capítulo 4, no versículo 25, que fala sobre isso, que pela morte de Jesus Cristo, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, mas pela sua ressurreição, nós fomos justificados. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Isso está lá em Romanos 4, 25. Amados, essa nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus é uma vida que nós só podemos vivê-la pela fé. Nós já fizemos um devocional aqui exatamente sobre a fé, o meio pelo qual o justo deve viver. Essa vida justa, reta, santa, a vida da ressurreição só pode ser vivida por meio da fé. Mas fé em quê? Fé em quem? Não é fé que nós vamos conquistar alguma coisa, isso é pensamento positivo. Fé é uma confiança em tudo o que Cristo Jesus é, tudo o que Cristo Jesus fez, tudo o que Cristo Jesus fala. A nossa fé tem um alvo, e o alvo da nossa fé é Cristo Jesus. Então nós precisamos crer que, de fato, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi morto por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação, isso é uma verdade, isso é uma realidade na nossa vida. Não é porque nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais que nós não vamos crer. Nós já vimos sobre a fé. A fé é o quê? A certeza de coisas que esperamos, a prova de coisas que nós não vemos. E nós precisamos conhecer as realidades da nossa nova vida em Cristo Jesus, para nos apegar a essas realidades. Por isso que eu falei o poder da ressurreição, porque às vezes a gente fica assim: Jesus morreu por mim, Jesus morreu por mim. Sim, a morte é uma parte da obra dele, uma parte. Mas a ressurreição é por causa da ressurreição de Jesus que nós fomos ressuscitados com ele, ou seja, nós recebemos essa nova vida. O texto que nós lemos ali de Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, nesse texto nós vemos que porque nós ressuscitamos com Cristo, nós devemos o quê? Manter o nosso pensamento nas coisas do alto, ou seja, nas coisas de Deus. Devemos mudar a nossa forma de pensar, as nossas estruturas mentais. Exatamente por quê? Porque nós já ressuscitamos com ele. Amados, a glorificação, que é nós recebermos um corpo glorificado, faz parte da vida da ressurreição. Mas a nossa ressurreição já aconteceu pela fé em Cristo Jesus. É pela fé nós nos apropriamos da vida da ressurreição.
que é uma vida justa, santa, reta. Amados, isso é glorioso e nós precisamos crer nessas verdades e aplicar essas verdades no nosso dia a dia. Esse texto de Colossenses, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Amados, quantas vezes as nossas estruturas mentais, a nossa forma de pensar está alinhada com as coisas dessa terra aqui? Formato egoísta, formato orgulhoso, formato invejoso, formato vingativo de se pensar. Sabe quantas vezes nós continuamos a viver o cristianismo fundamentado nas estruturas mentais terrenas, nas estruturas mentais desse mundo aqui? E quando nós lemos em Efésios capítulo 2, nós vemos que esse mundo aqui, ele recebe a influência, o que a Bíblia chama lá em Efésios capítulo 2, do príncipe do poder do ar, ou seja, Satanás. Esse mundo recebe uma influência, uma estrutura, a forma de pensar, estruturas mentais diabólicas. E quantas vezes nós, por não entendermos e não crermos nessa nossa nova vida em Cristo Jesus, a vida da ressurreição, nós ficamos alinhados com essas estruturas mentais. Ah, amados, existe poder na vida da ressurreição. O Senhor já fez uma obra completa. O Senhor já nos deu uma nova vida. E nós precisamos nos apropriar dessa nova vida pela fé. Nós não podemos nos amoldar, nos conformar com esse estilo de vida terreno. Nós não temos desculpas para nos amoldarmos a esse estilo de vida. Nem o nosso corpo nós podemos dar desculpa, mas esse corpo aqui é o corpo da corrupção, é assim mesmo. Nem isso a palavra nos deixa dar desculpas. Sabe por quê? Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 11, fala que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele habita em nós e esse Espírito vivifica até mesmo o nosso corpo que é mortal. Ou seja, nós não temos desculpas para nos amoldar ao padrão de vida terreno desse mundo aqui. O Senhor mesmo, por meio do seu Espírito, ele vivifica até mesmo esse corpo, que é o corpo corruptível, é o corpo que não herdará o reino dos céus, é o corpo destinado à morte física. Esse corpo aqui vai morrer. Mas a palavra nos garante que enquanto nós estamos aqui, na nossa jornada terrena, até mesmo esse corpo, ele é vivificado, recebe uma capacitação, um fortalecimento extra por meio do Espírito Santo, o mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Amados, existe poder na vida da ressurreição, existe poder na vida que Cristo conquistou para mim e para você, e nós precisamos nos apegar a essa vida por meio da fé. Sabe, deixa Deus lidar com você e mostrar para você as áreas que você tem se amoldado a esse mundo e as áreas que você tem pensado, agido, raciocinado do mesmo jeito que as pessoas descrentes pensam. Deixa Deus mostrar isso para você porque Ele quer moldar você. Ele quer que você desfrute da vida da ressurreição. O Senhor deseja que você desfrute da plenitude que Ele mesmo conquistou para mim e para você. Há poder nessa vida, amados, e nós precisamos nos sujeitar a Deus para viver tudo isso. Sabe, o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos convidado para um tempo de completa rendição, de deixar mesmo Deus fluir e Deus agir em nós de dentro para fora, permitir que Ele nos mostre aquilo que nós ainda estamos amoldados ao mundo para que a gente deixe isso ir embora. Porque nós vimos ali no texto, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Amados, manter o pensamento nas coisas do alto não é aquela ideia, né? Tem muitas pessoas que pensam assim, como é que eu vou ficar pensando só nas coisas celestiais? É impossível, eu tenho que trabalhar, eu tenho minha rotina, eu tenho minha casa, eu tenho meus negócios, não tem como ficar ali, eu não sou um missionário, ou eu não sou alguém que foi escolhido por Deus para viver assim. Não, eu tenho minha rotina. Amados, é exatamente aí que o Senhor quer nos ensinar, porque não existe diferença entre vida
espiritual e secular. Tem pessoas que fazem essa diferenciação. Não existe. Nós somos um espírito regenerado. Onde quer que nós estejamos, o que quer que nós façamos, nós somos uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que tudo que nós fizermos, que nós façamos como se fosse ao Senhor. Seja o nosso trabalho, seja a nossa rotina em casa, seja os nossos relacionamentos, seja com as nossas finanças, com os nossos negócios. O que for que nós estivermos envolvidos é para nós fazermos como se fosse ao Senhor. E como que eu posso viver assim, pensando nas coisas do alto lá no meu trabalho? O que são as coisas do alto? As coisas do alto não são aquelas coisas que muitas vezes as pessoas pensam, aquela coisa espiritual, mística, oh meu Deus, não, amados. As coisas do alto são a retidão, a justiça, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a ousadia, porque Deus não nos deu um espírito covarde de medo, mas nos deu um espírito ousado, o equilíbrio, a mansidão, o domínio próprio, tudo isso são as coisas do alto. Ao invés de nós ficarmos alimentando as preocupações, as angústias, as aflições, o desespero, o medo, os pensamentos negativos, aqueles pensamentos que vêm contra nós tentando dizer não vai dar certo, você não vai conseguir, você não pode, você não consegue, ou então aqueles pensamentos de ira, de raiva, de ódio, de amargura, de vingança. Não, o que a Bíblia nos ensina? Pense, mantenha o pensamento nas coisas do alto. Tá lá no seu trabalho, você tem um grande desafio para resolver. Senhor, o Senhor é a minha ajuda. O Senhor é quem me capacita. O Senhor é quem me fortalece. O Senhor é que ilumina os olhos do meu coração e do meu entendimento para que eu possa ver como o Senhor vê. Eu creio nisso. O Senhor me ajuda a resolver esse problema. Me ajuda a resolver essa situação. Sabe, amados, é mudar a nossa forma de pensar. Foi ofendido, recebeu algum tipo de perseguição, libera perdão. Se puder fazer alguma coisa em prol daquela pessoa, talvez seja no seu ambiente de trabalho, você possa abençoar aquela pessoa de alguma forma, ajudar de alguma forma, faça. Ore por aquela pessoa, abençoe aquela pessoa. Isso é pensar, manter o pensamento nas coisas do alto, é viver através de uma estrutura mental celestial. É viver através da vida que Cristo de fato conquistou para nós. E isso, amados, é todos os dias. Todos os dias, e é pela fé. E nós podemos fazer isso pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Por quê? Porque a obra completa e perfeita, quem realizou foi Cristo. E Ele já nos colocou numa posição privilegiada. O Senhor já nos colocou assentados com Ele nas regiões celestiais. Amados, isso não é só uma teoria. Isso não é só uma coisa da nossa mente ou de uma fé vaga e vazia, longínqua. Não! Essa é a realidade da nossa vida em Cristo Jesus. Efésios 2,6 fala: Deus nos ressuscitou com Cristo. Veja que não é Deus nos ressuscitará um dia. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Senhor já conquistou isso para nós. Nós acessamos essa posição, esse lugar de descanso, assentados com Cristo por meio da fé. E a partir desse lugar, nós podemos de fato viver essa nova vida, a vida da justificação, a vida em que o Espírito vivifica até mesmo o nosso corpo mortal, crendo. Eu já fui ressuscitada com Cristo Jesus. O meu verdadeiro eu já nasceu de novo. Eu estou assentada, eu estou numa posição de descanso em Cristo Jesus. Eu já falei várias vezes, já compartilhei várias vezes com os irmãos sobre descanso. Descanso não é inatividade, descanso não é passividade, não. Descanso é uma paz interior, uma confiança completa no Senhor Jesus. E nós já estamos em Cristo Jesus. Nós já temos, o Senhor já conquistou para nós esse lugar de descanso. Nós só precisamos crer. Mas por que muitas vezes nós não cremos ou muitas vezes nós sabemos
na nossa mente, nós sabemos disso, lemos na nossa Bíblia, mas não conseguimos aplicar essa verdade na nossa vida, amados, porque nós não alimentamos essa verdade. As verdades precisam ser alimentadas. Quanto tempo da sua vida você já destinou para alimentar pensamentos, ideias e argumentos que não provêm de Deus? Quanto tempo da sua vida você já viveu alicerçado pelo padrão desse mundo aqui, influenciado pelo príncipe do poder do ar? Quanto tempo da sua vida? Pois é, então isso não vai acontecer imediatamente, não é uma coisa que acontece assim no estalar de dedos, não. É um processo, amados, e nós precisamos ceder a esse processo, nós precisamos nos sujeitar a esse processo de mandar embora, de deixar Deus arrancar essas estruturas mentais erradas que estão alinhadas com o mundo e colocar em nós as estruturas mentais de Cristo. Nós já estamos em Cristo Jesus. O Senhor já conquistou isso para nós, mas nós precisamos colocar essa vida em prática. E isso requer de nós essa colaboração e a fé na suficiência do que Cristo Jesus fez. É verdade que nós já estamos assentados com Ele. Nós precisamos nos apropriar disso por meio da fé. Precisamos alimentar isso na nossa mente. Sabe, ao invés de nós alimentarmos os pensamentos de condenação, de culpa, tem pessoas que alimentam um pensamento como se Deus estivesse muito distante delas. Não, amados, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós precisamos alimentar as verdades de Deus na nossa vida. Eu sempre falo que enquanto as verdades de Deus vão entrando no nosso coração, na nossa mente, isso é um processo. É dia após dia após dia, de fé em fé. Enquanto as verdades vão entrando, as mentiras de Satanás vão saindo. Era bom se acontecesse e num estalar de dedos, num único momento, pronto, agora nós pensamos plenamente igual Cristo pensa. Não funciona assim, né? Nós já recebemos essa nova vida, mas ela precisa ser alimentada e nós vamos fazendo isso todos os dias, todos os dias e todos os dias. Quero encorajar você a tomar posse pela fé do poder que há na ressurreição. Eu e você já ressuscitamos com Cristo Jesus. A vida da ressurreição é a nossa vida. Tome posse disso. Tem uma palavra tão poderosa lá em Romanos, no capítulo 5. Quero ler com os irmãos também. Romanos 5:17. Amados, esse texto aqui nos mostra quão poderoso é a nossa nova vida em Cristo Jesus. Olha só, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Amados, essa é a vida que Jesus conquistou, essa é a vida da ressurreição. Assim como pela transgressão de um só, de Adão, a morte reinou por meio dele, a humanidade foi descendente de Adão, herdou o quê? Herdou a morte, morte espiritual, morte eterna. Se por causa da transgressão de um só a morte reinou, muito mais aqueles que recebem de Deus. Qual que é o nosso papel? Receber. Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. O que vai acontecer com essas pessoas? Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Essa é a vida que Deus tem para nós. O que é reinar em vida? É reinar assim como Jesus reinou, ou seja, é revelar, é viver, revelar e manifestar a vida de Deus. Jesus Cristo é a expressão exata de Deus e o Senhor nos chama para sermos a expressão de Cristo Jesus. Por isso que ele nos chama embaixadores de Cristo, ou seja, representantes de Cristo. Amados, e isso é processual na nossa vida. É um progresso que nós vamos avançando de fé em fé e de glória em glória e nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus.
Agora nós precisamos crer nisso, precisamos confiar, precisamos acreditar, precisamos receber. Veja que é os que recebem de Deus, ou seja, aqueles que se posicionam para crer, para confiar, para receber. Por isso que o evangelho não é sobre conquistar, o evangelho é sobre receber. Receber o poder da ressurreição, receber o poder da nova vida em Cristo Jesus, uma vida que foi unida ao Senhor. Em 1 Coríntios 6,17 fala: aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele. Ou seja, esse é o poder da ressurreição. Nós somos um espírito com Cristo Jesus. Precisamos crer nisso, alimentar isso na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia. Tá se sentindo abatido, tá se sentindo desanimado, tá se sentindo frustrado, começa a meditar na palavra de Deus e começa a ministrar você mesmo. Ei, eu já recebi uma nova vida em Cristo Jesus. O Senhor já conquistou uma nova vida para mim. O Senhor é a minha força, o Senhor é quem me vivifica, o Senhor é quem me capacita, o Senhor é quem me dá poder. Eu agora já tenho o poder da vida, da ressurreição em mim. Eu não vou ficar aqui abatido, prostrado, frustrado. O Senhor é aquele que me dá poder para avançar, para amadurecer, para seguir em frente. Sabe, amados, nós precisamos aprender a viver essa vida no nosso dia a dia, nos momentos em que estamos, às vezes, abatidos, às vezes tristes, às vezes angustiados, às vezes preocupados. Sabe? Que eu e você, nós possamos ceder a Deus, nos sujeitar a Deus, para o modelo de vida dele. Sabe, amados, quantas vezes nós alimentamos a preocupação na nossa mente? Quantas vezes nós alimentamos aqueles pensamentos que nós sabemos que não provêm de Deus? O Senhor nos convida para começarmos a alimentar os pensamentos que vêm de Deus, que são do céu, para nós trocarmos a nossa forma de pensar. Por quê? Porque a nossa forma de pensar vai definir como nós vamos agir. Aquilo que nós alimentamos na nossa mente, no nosso coração, elas definem como nós vamos viver, como nós vamos agir, quais serão as nossas atitudes. Que eu e você possamos alimentar a vida da ressurreição, que é poderosa, que é extraordinária, que eu e você creiamos naquilo que Cristo Jesus fez. Não é sobre o nosso mérito, não, é sobre o que Cristo fez. O último texto que eu li aqui com os irmãos, Romanos 5,17, aqueles que recebem de Deus, os que recebem a imensa provisão da graça. Veja que não é só uma provisão, mas é uma imensa provisão da graça. Graça é o favor do Senhor, é tudo aquilo que nós precisamos, é a capacitação extra de Deus para mim e para você. E a dádiva da justiça, ou seja, somos justos não por nosso mérito, mas por causa da obra de Jesus. Aqueles que recebem reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Não vamos reinar em vida por nossa própria conta. Não, vamos reinar em vida, ou seja, vamos levar uma vida que glorifica a Deus por meio de Jesus Cristo, por meio da nossa fé na suficiência de Cristo Jesus. Que eu e você vivamos isso em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude e nos ensine a aplicar essa verdade todos os dias da nossa vida, seja na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Há poder na vida da ressurreição, e essa é a vida que o Senhor conquistou para mim e para você. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensino, obrigada pela tua obra completa na cruz do Calvário, obrigada pela tua ressurreição. O Senhor não permaneceu morto, o Senhor ressuscitou, e o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo vive em nós, habita em nós para nos dar a vida da ressurreição. Ah, Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos tenhamos os olhos do nosso entendimento e do nosso coração iluminados, abertos, para que nós possamos ver, contemplar essa vida poderosa que o Senhor já conquistou para nós. Ah, Pai, nos ajuda a viver pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Nos ajuda a viver pela fé nessas verdades. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É a partir desse lugar
que nós podemos e devemos viver. O Espírito Santo vivifica até mesmo o nosso corpo que é mortal. Senhor, nos ajuda a crer nessa verdade, a confiar que essa é a realidade sobre as nossas vidas. Não há mais desculpa para vivermos pecando. Não, o Senhor vivifica até mesmo esse corpo aqui que é mortal. Não há mais desculpas para nós vivermos conformados e amoldados a esse mundo aqui. Não, o Senhor mesmo nos vivifica, nos capacita, nos dá poder, nos ajuda a entender isso, a crer nisso e a viver essa realidade, Pai. Em nome de Jesus, ilumina os olhos do nosso coração e do nosso entendimento. Nós queremos ver como o Senhor vê e queremos viver essa vida poderosa que é a vida da ressurreição. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.